Fala, rapaziada! Então vamos começar mais um episódio do Segue o Papo e hoje eu tô com um cara especial e eu vou justificar por quê. Estou com Cléo Holanda, psicólogo dos artistas, jogadores, e eu vou ter que pegar uma cola aqui para ler o currículo do cara, que não é pouca coisa não. Vamos lá, é casado, duas filhas, uma neta, apenas 45 anos, psicólogo, como eu já disse, na área esportiva, de casais, autor de best-seller, tem 4 livros, faixa preta de jiu-jitsu. Rapaz, o que é isso aqui, cara? Mas tem uma última coisa aqui que eu gostaria de falar também, é que, além disso tudo, ele é meu amigo de infância, mas isso daí não agrega nada pro currículo dele, agrega pro meu. É um prazer maravilhoso estar contigo aqui, Cléo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e acho que o nosso papo vai ser muito bacana. Vamos seguir esse papo aí? Vamos nessa. Desculpa te interromper, não sou Faustão não, tá? Mas eu tenho que contar um negócio aqui. Você, porque como a gente foi amigo de infância, né? Continua sendo amigo, graças a Deus, mas eu tenho que te fazer uma confissão. Eu não sei se eu já te falei isso, mas até porque, obviamente, a gente acabou se distanciando, né? E a gente se fala por rede social, a gente se encontra pouco, mas a gente morava no mesmo prédio. E eu te digo que você foi o cara que eu vi que mais jogou bola na vida. Tô te falando de colégio, de escolinha, de seleção de bairro. Realmente você era um fenômeno. Inclusive, nós tínhamos, na verdade, o meu pai tinha um time que ele montou e eu peguei a camisa 10. Para mim, eu sou ousado, né? Eu sou ousado. O cara era um fenômeno, batia falta, corner, pênalti e tudo mais, mas eu, como dono do time, dono da bola, peguei a 10. E, inclusive, vou te fazer uma surpresa. Olha o que eu achei aqui. Depois a gente mostra pra rapaziada. Que bacana, que bacana. Uma alegria muito grande, Rodrigo, estar aqui com você, meu amigo de infância. Temos muitas histórias juntos e tenho certeza que esse bate-papo aí vai ser bem proveitoso, vai ser muito bacana e tempos maravilhosos, né? Na verdade, seu pai sempre foi também um incentivador, né? Dos jovens, né? Das crianças do prédio, onde levava a gente para cima e para baixo. Como um bom torcedor do América, o seu pai, ele, sem dúvida alguma, foi um grande incentivador do meu futebol. Eu não consegui ser jogador de futebol, né, por uma série de fatores, mas continuo trabalhando com futebol de uma maneira, né, direta e indireta, e Deus sabe todas as coisas, e estamos aqui, né, para bater esse papo bacana. Beleza. Muito obrigado por essa foto aqui. Depois eu vou te essa foto tem história aqui. Depois a gente vai aprontar um negócio para você aí. E depois a gente vai pegar essa foto aí, ó, vai botar aí pro pessoal dar uma olhada, entendeu? A minha camisa 10 aqui, eu sou ousado mesmo, rapaz, mas vamos lá. Cléo, então, você é natural do Rio de Janeiro, né? A gente já falou o teu currículo todo aqui, vasto. E conta a tua história pra gente, cara. Como é que começou toda essa tua trajetória, essa tua carreira, a importância, né, que a gente sabe que é o teu trabalho, enfim. É muito interessante essa pergunta sua em relação à psicologia, porque ela não aconteceu como de muitas pessoas ou de algumas pessoas, né, que acabam desde pequeno sabendo o que elas vão fazer da vida. Como você falou, né, nós sonhávamos em jogar futebol, tanto é que eu joguei em escolinha de futebol e etc. Então pensava como criança no primeiro momento, né, ser atleta. Depois migrei para, né, o esporte, o jiu-jitsu, e ali eu já comecei a me encantar já desde sempre com o esporte especificamente. E aí naquela fase de adolescência, indo para a fase adulta, eu fiz o vestibular para fisioterapia, porém não ingressei em fisioterapia e comecei depois fazendo direito. E durou 4 períodos apenas, onde paralelamente a isso, eu tive um desenvolvimento na questão minha pessoal, né, particular, na questão religiosa, onde então ali eu tive e fiz a formação em teologia. Quando eu fiz formação em teologia, logo depois eu fui ser missionário na África do Sul. Então essa experiência na África do Sul, ela foi muito importante para a minha vida e para a minha família,
onde também, ao voltar para o Brasil, eu comecei a perceber que eu precisava melhorar no lidar com pessoas, porque o ser humano é muito complexo e cada um de nós temos as nossas demandas. Foi quando aí eu me apaixonei exatamente pela psicologia. E aí, puxando um pouquinho lá de trás, né, que os nossos talentos, né, uma das características do talento é ser inato, eu percebia que eu tinha, assim, desde pequeno, uma característica de saber ouvir pessoas, de dar talvez alguns aconselhamentos, não que eles fossem bons, mas as pessoas gostavam de conversar comigo. Então isso, lá na frente, eu percebi como um propósito de vida para comigo. Então foi quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia e aí então eu fiz algumas especializações e dentre elas a do esporte, onde por algum momento, né, 4 temporadas, eu consegui ser o psicólogo do time profissional do América. E a pessoa que eu me lembrava efetivamente era inevitavelmente Eu me lembro. Era o seu pai. Você me deu esse recado em primeira mão praticamente. E eu fiquei super emocionado. E pela lembrança, a gente trocou uma ideia bem bacana no dia, lembrando dessas histórias, da época, né, das histórias dele que são hilárias. Enfim, bacana, cara. Então você desenvolveu uma coisa que já era natural sua, né? Mas você profissionalizou isso, né? E aquela frustração, né, vamos dizer assim, de não ter sido jogador, de alguma maneira você trabalhando com esporte, com atleta, jogador de futebol, de alguma maneira 0.1 seu entra ali em campo, né? De alguma maneira você se sente colaborando, o aspecto de você estar trabalhando tanto num clube, né? Estar na convivência, no convívio do clube, assim como também atendendo jogadores como eu faço, né? No particular, e aí você, de alguma maneira, você está ali no ambiente, né? Do esporte, que é fantástico. Porque você está no clube e você faz parte da comissão. Exatamente. Então, quer dizer, ganhou todo mundo. Exatamente. Né? Da mesma forma, quando perde todo mundo, né? E quando você também presta auxílio a um jogador de futebol, se ele vence, você também é vencedor. E eu tenho certeza absoluta que ele te agradece por isso. Né? É extremamente maravilhoso esse trabalho. E eu acredito que Deus sabe todas as coisas, né? Então, eu acho que eu consegui exercer o meu propósito, tenho conseguido exercer o meu propósito de vida e não me sinto, sinceramente, eu poderia ter sido. Eu poderia, mas não fui. Sim. Eu tenho uma boa aceitação quanto a isso. Não, eu fiz só esse pequeno parêntese, porque realmente não estou puxando teu saco que você está aqui do meu lado, não é porque Obrigado. você jogava demais mesmo. Obrigado. Entendeu? E, repito, eu era ousado. Mas você sempre foi valente, né? Você sempre foi muito... Isso faz parte de autoestima, né? De eu achar que eu tinha que usar 10, de repente tem alguma coisa a ver também, Você né? sempre teve uma autoconfiança bem significativa. Né? Ah, Até desde pequeno, né? Jogando. A tua parte mental sempre foi muito bacana. Você não amarelava, não. Você era baixinho, abusado e caía pra dentro. Caía pra dentro. Caía pra dentro. Beleza, cara. Mas aí, cara, me conta, além do esporte, você trabalha, né, com casais. Fala um pouco mais, de uma forma um pouco mais abrangente, Na área clínica da psicologia, eu trabalho atendendo adultos, né, casais e os atletas, né? Então, eu acabo me dividindo nos adultos, né, que são demandas do cotidiano, né? Porque todos ali são seres humanos, naturalmente. E na parte de esporte, tanto numa equipe que eu possa vir a trabalhar, como nos atletas, né? Especificamente na psicologia do esporte, e na questão aí dos casais, porque, como eu falei, eu tenho uma experiência, né? Na vivência, nas questões que eu convivi e vivo na área da minha religiosidade, que não misturo, por favor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Psicologia é ciência e não tem nada a ver com religião. Mas isso me deu, de alguma maneira, algumas ferramentas, né? Me deu... A palavra, o dom da palavra também. Convívio, né? Que você tem, já tinha. De você estar lidando com aquelas demandas, né? De conflitos de pessoas, casais com conflitos. Então, vamos estudar, vamos ver de maneira científica o que nós podemos ajudar. Então, eu acabei me especializando, vamos dizer, nessas 3 vertentes aí. Ah, muito bacana. E você tá com... Vamos falar dos livros. Perdão. Você tem 4 livros. Vamos pegar. Vamos mostrar para o pessoal. Mostra aí, Cléo. Esse livro aqui é o livro Vencendo a Procrastinação. É um livro muito interessante, Rodrigo, que ele foi
ele se tornou um livro best-seller, onde o que acontece? Ao longo da minha caminhada atendendo pessoas, eu comecei a perceber que existiam muitas pessoas, e existem muitas pessoas extremamente talentosas, habilidosas, mas que elas não conseguem concluir o que começam, seja desde uma academia ou uma dieta. Sabemos que tem diversas complexidades. Mas por que essas pessoas talentosas, por que essas pessoas que são tão habilidosas, elas não conseguem? E dentre, né, alguns motivos está exatamente a procrastinação. E o que seria a procrastinação? É você deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Existe uma diferença entre procrastinação e preguiça, é importante ressaltarmos. A preguiça, eu deixo de acordar às 6 horas da manhã para ir para a academia, acordo às 6h15, dou aquela enrolada, mas não tenho prejuízo. Depois eu vou para a academia, ou naquele dia eu deixo de ir e vou no outro dia. A procrastinação ela já começa a me trazer prejuízos, do tipo, eu começo a ter que entregar um relatório e não entrego. Eu marco uma reunião e eu não vou. Então, eu começo a ser penalizado. Porque o que caracteriza uma patologia, por exemplo? É quando algumas situações começam a afetar o meu dia a dia e começa também a trazer prejuízo, tanto para mim como pessoa, né? Tanto na parte individual, como também nas minhas relações interpessoais. Então, esse livro, ele visa exatamente trabalhar a pessoa, né? Para que ela possa vencer a procrastinação. Através de quê? De uma reestruturação cognitiva, né? Mudando a maneira de pensar, também a questão da administração do seu tempo, né? Hoje nós fazemos tantas coisas ao mesmo tempo, então como nós podemos melhorar a administração do nosso tempo? Também trabalhamos as questões aí de esquemas mentais desadaptativos que podem influenciar, né, no avanço da procrastinação e também os sintomas da procrastinação. Se você reparar, pessoas que possuem, né, esse modus operandi da procrastinação, eles tendem a ter 3 sintomas básicos, né, que nos levam a procrastinar: a frustração, a culpa e também o estresse. Então, são fatores que potencializam ainda mais este mal que é a procrastinação. É possível vencê-la? É possível vencê-la. E eu abordo, né, nesse livro como um manual, de maneira simples, né, sempre com base na ciência e na psicologia, uma maneira prática e objetiva dessa pessoa começar essa caminhada para que ela possa vencer a procrastinação. Pedro. Maravilha, um best-seller. Poxa, que eu vou ler com... Não sei nem se você está me dando, mas enfim. Vai? Eu não vou procrastinar o teu presente. Eu não vou procrastinar o seu presente. Eu sempre fui ousado, tá vendo? Obrigado, cara, pelo presente. São os 4, né? São, tudo seu. Porque ainda quer dar a mão e quer o braço, mas ok. Não, mas obrigado, cara. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como leigo na área. Você falou da preguiça e procrastinação. A preguiça, eu interpretei da seguinte maneira. É um comportamento. Sim. Agora, a procrastinação é alguma coisa patológica? Pode se tornar obviamente, pode se tornar algo muito forte, porque você começa a ter perdas. Então, volto a dizer, a patologia, nós consideramos algo patológico quando aquele comportamento traz prejuízo à nossa vida e ao nosso cotidiano e também interfere nas nossas relações interpessoais. Então, imagine um cara que precisa trabalhar, né? E ele é um procrastinador muito forte e ele começa a chegar atrasado no seu trabalho o tempo todo, ele administra mal o tempo. Aquilo dali vai se tornar um prejuízo tão grande que, obviamente, ele precisa tratar. A preguiça não, como eu falei, a preguiça você deixa de uma coisa a outra, mas você vai levando e não tem complexidade, né? Não tem prejuízo. Entendi. A preguiça, todo mundo tem uma preguiça de vez em quando, então... E procrastinar às vezes acontece também. Mas desde que não se torne uma constância na sua vida, né? Um padrão. Beleza. O outro aqui, você trata da resiliência, né, que você vai falar para o pessoal também, autoeficácia e otimismo. Aproveitando aqui o ensejo do otimismo, cara, é uma pergunta agora minha, mesmo curioso, porque eu sou um cara que utilizo muito a palavra positividade, né? Positividade e tudo mais. Vamos lá, rapaziada, positividade, não sei o que, para tudo na vida, né? E eu ia te perguntar, eu vou te perguntar, qual é a diferença de positividade para otimismo?
O otimismo é um capital psicológico positivo. Nós temos 4 capitais psicológicos positivos, que é otimismo, resiliência, autoeficácia e esperança. Esse capital psicológico positivo ele pode ser desenvolvido. Claro que existe uma questão, algumas pessoas com uma predisposição genética, por exemplo, de serem mais resilientes do que as outras, mas esse capital psicológico positivo, ele pode, obviamente, ser desenvolvido por uma série de fatores, exercícios, vivências, autoconhecimento. Quando nós falamos de otimismo, o otimismo é importante falarmos, porque as pessoas pensam que assim, o otimismo vai dar certo, vai dar certo. Não é somente isso. O otimista, ele acredita que no final das contas, a situação ela vai dar certo. Porém, portanto, todavia, o otimismo é a arte de interpretar momentos difíceis da melhor maneira possível. Então, eu tenho uma situação difícil, então o otimista ele tende a interpretar da melhor maneira possível. Por quê? Porque ele acredita que no final vai dar certo. E aí a gente abre um apêndice, né? Entre otimismo e entusiasta. Existem pessoas que elas podem ser apenas otimistas. E existem pessoas que elas podem ser entusiastas e otimistas. O otimista, ele interpreta da melhor maneira possível e ele sabe que no final vai dar certo. O entusiasta, ele acredita que ele será a peça da mudança para que algo aconteça. Então, por exemplo, vamos trabalhar um jogo de futebol. Uhum. Você tem um jogador que ele é otimista. Nós vamos dar o melhor, nós vamos levantar a taça. Tudo bem, está sendo otimista, né? Por mais que o cenário seja difícil, vamos virar o resultado e no final tudo vai dar certo. Romário, entusiasta. Eu dá a bola que eu vou fazer a coisa acontecer. Entendi. Ele não é só otimista, ele é entusiasta. Então, existe a diferença. Quando você fala de positividade, existe, né, hoje que a gente fala de positividade tóxica, que é o quê? É a não aceitação diante de adversidades. Então, é como se, por exemplo, num jogo de futebol, o time A perder para o time B. E aí, não, o time está muito bom. Eu já vi, por exemplo, um treinador que o time estava de 5 derrotas seguidas e ele falava na pré-eleição, nós somos os melhores. Nós somos os melhores. E era pancada em cima de pancada. Ou seja, o grupo tem talento, o grupo era excepcional, ok? Podemos dar a volta por cima, mas, gente, vamos segurar, vamos ter a aceitação. O problema é que a aceitação não é resignação. Resignação é eu me congelar. A aceitação estamos perdendo. É a realidade. É a realidade, tá mal, mas não vamos, temos a aceitação, mas o que a gente pode fazer daqui para frente? Então, a positividade tóxica é como se não enxergasse a aceitação. Ficasse meio cego, né? Exatamente. Entendi. É porque não sei se a intenção, não sei, mas de repente ele na intenção de querer motivar, Não, com certeza. mas eu acho que não é o caminho, né? Tipo, rapaziada, o negócio não tá bom não, mas vamos melhorar, né? Aí já entra o otimismo, né? Agora, até para o pessoal entender, né? A gente falou sobre otimismo, positividade. A positividade tóxica já esclareceu para a gente de uma maneira bem simplória, que é bacana para o pessoal entender. E a resiliência, que é o outro livro. O que é resiliência? Fala para a rapaziada aí. Resiliência, Rodrigo, foi uma das palavras mais faladas na época da pandemia, o período pandêmico e pós-pandemia dos profissionais de saúde. Resiliência é um comportamento aprendido, é um capital psicológico positivo, mas é um comportamento aprendido que pode também ser desenvolvido, como o otimismo e a autoeficácia, que é a capacidade de você passar por um estresse e por um trauma e sair mais forte de como entrou. É interessante quando nós falamos sobre resiliência, porque é uma palavra que está na moda, né? Você tem que ser resiliente. Mas hoje, Rodrigo, se você reparar, a nossa própria sociedade, né, ela tem tido uma baixa capacidade de tolerância à frustração. Então, se resiliência é um comportamento aprendido, eu tenho que passar pelo estresse e pelo trauma e sair mais forte, né? Eu saio mais forte de como entrou. Se eu tenho baixa capacidade de lidar com frustração, eu desisto das coisas, eu simplesmente desisto. Se eu for passar por algo e algo me estressar, eu não quero passar por aquela situação difícil,
eu vou ter dificuldade de desenvolver resiliência. Então você percebe que o que aconteceu muitas vezes, né, nesse momento pós-pandemia? Um aumento, por exemplo, dentre, né, vários fatores, um aumento de ansiedade. Por quê? Pessoas começaram a desenvolver também transtornos de ansiedade. Porque o ansioso ele quer ter o controle. E o ansioso ele busca controlar, ele tem um excesso de futuro. Imagine se eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa resiliente, eu tenho baixa frustração, baixa tolerância à frustração. Uhum. Me apresenta um desafio, vamos lá, acabou a pandemia agora, como é eu vou começar a pensar o quê? O pensamento do ansioso, geralmente ele tem pensamento catastrófico. Sim. O pior vai acontecer, então eu vou tentar, ou seja, ele vai estar com essa dificuldade de desenvolver a resiliência, porque ele baixa tolerância à frustração, níveis altos de ansiedade, e ele perde um tesouro, que é a resiliência. E aí, quando nós falamos, por exemplo, de esporte, um símbolo do esporte de resiliência, a maioria das pessoas vão falar, Ronaldo Fenômeno. Mas por quê? Porque ele passou por contusões, passou por estresse, ele passou por momentos tenebrosos, e ele conseguiu dar a volta por cima. Então, aquela conquista da Copa de 2002 é o símbolo, né, categórico que ele passou pelo estresse e passou pelo trauma e saiu mais forte como entrou. Desacreditado, inclusive. Totalmente. Né? Por muitos, né? Muito legal. E aproveitando que você falou da questão da pandemia, né? Isso aí afetou muito a saúde mental da rapaziada, né? Que está intimamente ligado com tudo que a gente está falando, né? E vamos aqui ver o outro livro que fala sobre autoeficácia. Essa aqui, rapaz, eu também preciso de esclarecimento. Autoeficácia é uma coluna da autoestima. Né? Muitas pessoas falam sobre palestra de autoestima e acabam, né, o senso comum nos levando a achar que a autoestima ela é apenas ligada à nossa beleza, à aparência, que não é somente. A autoestima ela é composta por 4 colunas. Primeiro, autoconceito, o que eu penso sobre mim. Autorreforço, quanto eu me autoelogio e me gratifico. Autoimagem relacionada à aparência e autoeficácia, o quanto eu acredito que sou capaz de realizar coisas significativas e relevantes. E a autoeficácia, então, está também dentro de um dos capitais psicológicos positivos, que é a capacidade de você acreditar que você é capaz de realizar. Então, existem pessoas que elas possuem habilidades, possuem talentos, mas elas não confiam. Você já deve ter ouvido falar essa expressão no futebol muito comum, que é o jogador que não tem confiança, você não atravessa nem a rua. Estão falando exatamente o quê? De alta eficácia. Então, nós podemos perceber que existem equipes que são extremamente talentosas, com jogadores tops, e outra equipe que não tem tanta qualidade de talento, mas é uma equipe que acredita muito, que é capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Essa equipe, ela tende a desempenhar e a performar melhor do que a outra. Então, a autoeficácia, ela também pode ser desenvolvida. E aí, como você desenvolve a autoeficácia, né? De uma maneira aqui bem objetiva? Você olhando a sua performance anterior, né? Mas eu tenho performance anterior de autoeficácia, eu me sinto um zero à esquerda. Você anda de bicicleta sem rodinha? Então, no momento que você conseguiu andar de bicicleta sem rodinha, você já performou de alguma maneira. Sim. Então, olhar a sua performance anterior, naquilo que você está achando que não está conseguindo, olha para a tua história, né? Todos nós temos uma história de resultados em alguma área, em algum momento. Modelo testemunhal, ou seja, quais são os modelos? Eu quero ser um bom psicólogo. Qual psicólogo no Brasil, fora, que eu possa me espelhar, sabendo que cada um é cada um, mas que eu possa extrair algo positivo? Normal. Isso faz desenvolver autoeficácia. E o diálogo interno, né, que é você conversar com você mesmo através de uma persuasão pessoal, né, e também persuadir pessoas a acreditarem nos seus sonhos, nos seus projetos, e você também fala, eu posso, eu consigo, não como um mantra, mas eu posso, vamos lá. E você percebe que tudo isso não está ligado apenas, por exemplo, a esses assuntos, que a gente deu exemplo aqui do futebol, a atletas, mas a todo ser humano, porque o atleta é um ser humano. Lógico. Então, todos nós podemos ter momentos de procrastinação,
momentos de pessimismo, que temos que desenvolver o otimismo, a autoeficácia e também a resiliência. Então, são livros que são livros práticos, objetivos, que as pessoas, ao lerem, né, não é um livro de autoajuda, é um livro que tem base científica e também, obviamente, à luz da psicologia, que vai ajudar essa pessoa a romper em alguma área de sua vida. Beleza, mas esses aqui são meus, tá bom? Obrigado. Vamos lá, cara. Maravilha, porque é um campo muito vasto, né? Muito. Para quem não tem conhecimento, tipo, não é só saúde mental, né? Você tem muitas nuances ali que, pô, você esclareceu de maneira maravilhosa. E agora eu vou te perguntar de outras coisas aqui que deve ter alguma relação, né? Eu vou até citar um caso, né? Sobre toque. Cara, o que é o toque exatamente, né? O transtorno obsessivo compulsivo, não é isso? Sim, o TOC, ele é um transtorno, né, como você falou, que outrora era ligado aos transtornos de ansiedade e hoje já colocam numa outra categoria, na minha opinião deveria estar, mas que geralmente existem diversos tipos de TOC. Mas geralmente são pessoas que elas tendem a ter um viés, né, de ansiedade muito forte, onde através dos seus movimentos acabam estando ligados a um ritual. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse podcast, então eu tenho um toque em relação à limpeza. Então eu pego aqui, boto a minha mão na mesa e eu começo a sentir, tem bactéria. Olha, tem bactéria, tem alguma coisa aqui que está, né, tá me pegando. Aí aquilo dali começa a me trazer um desconforto. E aí começa a me dar ansiedade, né? E a ansiedade, lembro, né, que é o excesso do futuro. Como você não tem certeza do futuro, você vai gerar insegurança. Como você vai gerar insegurança, você vai entrar no campo de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade vai provocar estresse. Então, como é que eu me livro disso? Já sei, eu vou lavar minha mão. Aí, quando eu lavo a minha mão, eu vou procurar o quê? Eu vou relaxar. Ai, agora eu estou limpinho. E aí esse movimento ele acaba sendo o quê? Repetido. Então, trabalhos rituais de alívio, quando na verdade ao invés de diminuir a ansiedade, tende a aumentar a ansiedade. Entendi. Então, existem pessoas que, por exemplo, têm toques místicos. Não, eu tenho que acordar todo dia 3 horas da manhã para fazer a minha oração. Nada contra quem ora 3 horas da manhã. Mas a fila é menor do céu. Pra eu, pô, mas calma aí, mas por quê? 3 horas da manhã? Então no Japão vai dar zebra, porque o fuso horário é outro, entendeu? É um toque. Eu tenho toque, eu gosto tudo assimétrico, aquele toque tudo no lugarzinho, ou seja, mas por quê? Porque eu quero ter o controle, porque se der uma zebra eu sei onde é que tá, isso me provoca alívio. E o desafio, porque... Se faltar luz, o cara sabe onde é que tá, cara. Tem sentido, porque tem um amigo meu que tem esse aí que você falou, entendeu? Mas, enfim... E é interessante você falar sobre isso, porque o toque, muitas pessoas, até por uma falta de empatia, leva isso na brincadeira. Isso é bobeira, isso aí é um dos transtornos mais incapacitantes que pessoas podem ter isso. E ambientes estressantes, né, estressores, podem potencializar isso por causa exatamente o quê? De pressão, de resultados, provocando níveis altos de estresse e, obviamente, o estresse é o medo e a ansiedade de maneira fisiológica no corpo. Quantos jogadores aí de futebol, atletas, acabam desenvolvendo toque? Exatamente por causa de quê? Dessas pressões todas. Eu li, certa ocasião, que o David Beckham, ele tinha toque, que ele lavava a mão, não sei se é por esse lance de bactéria, ou se queria ficar com a mão cheirosa, não sei qual era o sentido, mas diziam isso, não sei se isso é verdade, mas eu li em certa ocasião. E aí, digamos, falta água na casa do cara. Aí, de repente, vai nascer o processo terapêutico de cura dele, porque a cura, né, ou a regulação disso, né, para que ele possa melhorar isso, é ele saber lidar com desconforto. Porque o que acontece? Vem aqui, a pessoa que está com toque, ela não quer sentir aquele desconforto. Então ela busca mecanismos, né, de reasseguramento para aliviar. E também tem o que nós chamamos de transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que isso é muito comum nos atletas, porque muita disciplina, muito horário, muita regra. Aí o cara fica condicionado. A vida toda. Você pega o cara de criança, sub-8, o cara vai parar de jogar com 40 anos.
tem hora para acordar, tem hora para se alimentar, tem hora para... É óbvio que... Acaba desenvolvendo isso no cara, né? Sem dúvida. Por isso que o esporte hoje, ainda bem, ainda temos muito que caminhar, e você deve ter acompanhado aí como amante do esporte, não só do futebol, atletas olímpicos falando, olha, eu não vou competir para cuidar da minha saúde mental. Olha, eu vou dar uma parada aqui na minha carreira. Vi muito. Né? Salvo engano, o Gabriel Medina deu uma pausa. Exatamente, né? Há pouco tempo. Então você vê vários atletas, hoje a coisa está, graças ao bom Deus, as pessoas estão tendo mais consciência, estão tendo mais cuidado com isso, porque não é fácil. As pessoas não têm ideia do tamanho da pressão. E aí vem aquelas frases de efeito, que são frases sem qualquer tipo de empatia. Ah, difícil é acordar cedo, 5 da manhã. Você pega um cara de sucesso, você acha que ele não pode ter algum tipo de problema? Claro que é difícil acordar cedo, pegar o trem cheio, é óbvio, né? É óbvio. Mas também é difícil ser um jogador que ele pode ganhar muito bem, mas ele ganha para a família. Ele quase não desfruta, ele tem 30 dias de férias. Ele não pode sair no shopping, porque se o time dele perde, ele é execrado. Será que aquilo dali não é um ser humano? Claro que é, e não tem os conflitos, não tem pressão, as dores, não tem muitas vezes parar de falar e, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quantos jogadores eu já atendi que repensaram a carreira e até muitas vezes, não, eu vou para outro lugar, quando na verdade ele ama estar ali, mas por causa das questões emocionais, de você entrar na casa de jogador e a esposa está chorando. Então, assim, a questão da saúde mental e esses desenvolvimentos de patologia, porque no teu caso aí a gente entrou em patologia como o toque, o transtorno de depressão maior, os transtornos de ansiedade, sejam quadros de... O que é o transtorno de depressão maior? A depressão, né? A depressão tecnicamente falando. Pode desenvolver depressão, os transtornos de ansiedade generalizada, quadros de fobia, né? Quadros de síndrome do pânico. Tem várias... Síndrome do pânico é aquela que te trava, que tu não quer sair de casa. É o medo de sentir medo. Medo de sentir medo? Porque você tem uma carga emocional muito grande, que aí você tem medo. Eu não vou entrar nesse elevador porque, né? Mas você desenvolve isso. Você desenvolve isso. Isso você vai, se você não cuidar, você vai desenvolvendo. Aí tem tratamento para isso. Mas podem ter atletas que têm uma série de... E que hoje é importante olhar. E se você perceber, muitas vezes falam sobre, tem que ter um psicólogo em determinado time. Tudo bem. Existe um clube aqui do Brasil, que todo mundo está falando assim, não, a campanha não foi muito boa porque precisava de um trabalho de psicologia. Um dos melhores psicólogos do Brasil está lá. Mas por quê? Eu não sei, nem falei. Mas eu conheço um pouquinho, às vezes ele é impedido, muitas vezes, de exercer o trabalho que deveria exercer. Ou seja, porque não dão a importância devida. Não dão. Infelizmente, eu aprendi com uma professora que fala assim, que o futebol, especificamente, ainda existe o culto à ignorância. Então, Rodrigo, tem muito assim, faltou equilíbrio emocional ao Brasil na Copa do Mundo. Vamos usar um exemplo, né, de um cracaço de bola, o Rodrigo do Real Madrid. Não, faltou equilíbrio emocional para que ele batesse o pênalti e ele fizesse. Como se também do outro lado não tivesse um goleiro que treina, que se dedica. Tudo bem. Aí, tudo bem, concordo, de repente, né? A gente está trabalhando aqui uma suposição. O Rodrigo não teve equilíbrio emocional. Tá, vamos treinar o equilíbrio emocional dele. Aí alguém vai dizer assim, o equilíbrio emocional é treino, é bola na rede. Não é bola na rede. Se você pegasse, vou dar um exemplo, se você pegasse o Rodrigo no outro dia do jogo da Copa e botasse ele para bater pênalti diante daquele goleiro, mas num treinamento ele batesse 50 cobranças, você acha que ele faria quantas? Acredito que a grande maioria. A grande maioria. Por quê? Porque a questão dele não era a parte técnica, não era a parte de funcionamento dele como atleta, de bater do lado, bater do outro. Isso ele domina. Mas treinamento mental se treina com a mente. E aí como é que você vai dizer para alguns profissionais falando, olha, vamos fazer um treinamento mental, vamos trabalhar algumas questões de algumas psicoeducações aqui, um treinamento de desenvolvimento, de habilidades psicológicas.
Ah, isso é bobeira. Então, às vezes, o clube até tem, mas que não é ouvido, não é trabalhado, ou não é devido tempo. Tem psicólogo que vai dar palestra no clube, o gerente, o técnico fala assim, só 5 minutinhos, né? Só 10 Aí, de minutinhos. repente, os atletas rindo, zoando. Tipo assim, É. então é complexo essa situação, mas o que você fala, nós temos que olhar com carinho, porque hoje eu acredito que estamos indo pelo caminho certo. Não, muito legal, porque isso é muito importante, cara. O que você falou do Rodrigo, né? Porque o pessoal lembra na época que o pessoal falou muito. Eu falei porque ele foi execrado. Não, e tal, porque né? foi o primeiro a bater, ele poderia ser o primeiro a Tem bater. que ser o Neymar. Que pero, enfim. Mas entendemos sobre toque, depressão e um ponto aqui também, ansiedade, né, cara? Ansiedade que eu acho que é um ponto que interessa a todo mundo. Não que os outros não interessem, obviamente, mas a ansiedade é uma coisa que a galera conhece mais, né? Sim, sabe mais do tema. Hã? Mais popular. Mais popular, meu garoto. Muito obrigado. Tá tocando bola pra mim como tocava naquela época. Faz teu nome. E a ansiedade, cara, existe ansiedade boa? Ou seja, ansiedade boa, vamos lá, cara, eu vou viajar pra Europa e o cara fica ansioso, mas é uma ansiedade, na minha opinião, boa, né? O cara não tá fazendo nada, mas tá contando os dias, pô, tá empolgado e tal. Agora, quando é que a ansiedade, ela vira essa chave, ela passa de boa para ruim e começa a prejudicar a vida do cidadão? É interessante nós conversarmos sobre emoções, porque, Rodrigo, durante muito tempo as pessoas acabam, até por ignorância, desconhecimento do assunto, demonizando as emoções. Ah, eu não posso sentir raiva. Ah, eu não posso sentir medo. Cada emoção ela tem uma função e uma missão. A ansiedade ela é uma emoção secundária. Ela é uma emoção aprendida. Claro que tem uma carga genética que vão passando, né? Com certeza dos avós para os pais e para os filhos, né? Tanto é que existem pessoas com um traço de ansiedade mais forte que as outras, mas essa ansiedade ela pode ser desenvolvida. O que acontece? A ansiedade ela tem uma função. Qual é a função e a missão da ansiedade? Produtividade. Objetividade em busca dos teus sonhos e objetivos. Quando eu estou ansioso e de maneira saudável, eu vou acordar mais cedo porque eu tenho um treino, eu vou treinar, eu vou correr atrás dos meus sonhos, meus objetivos. Essa ansiedade ela é produtiva, ela vai me levar a produzir. O que acontece com a ansiedade que ela deixa de ser uma ansiedade funcional e passa a ser disfuncional? É quando ela me causa prejuízo. Então eu começo a pensar no excesso do futuro. Esse excesso de futuro me joga numa insegurança enorme, me joga numa vulnerabilidade, aumento de estresse. E aí eu posso até desenvolver as patologias de transtorno de ansiedade generalizada, como, por exemplo, começo a suar, ataque cardíaco, né? Eu começo a ter tremor, entre outros sintomas mais. Então, a ansiedade, ela pode ser regulada. Então, como é que nós podemos ajudar a pessoa que ela tem uma ansiedade? O ansioso, ele tem o desejo do controle, né? Aquele que é ansioso demais. Por quê? Porque na minha cabeça eu acho que se eu tenho controle, tá tranquilo. Mas na verdade, quando eu tenho controle de tudo, eu não tenho controle de nada. Uhum. Então, primeira coisa é desenvolver tolerância às incertezas. O ansioso, ele quer ter certezas, mas a vida, ela não nos traz todas as certezas. Então, ele tolerar um pouco mais as incertezas. Segundo lugar, ele tem que agir focando em ações realistas e imediatas. O que é isso? Como o ansioso ele pensa muito no futuro, ele esquece do hoje. E o amanhã é resultado do hoje. O que é real? O que é imediato? Isso eu faço, isso eu resolvo. O amanhã, a Deus pertence. Então, mas eu não tenho que me preocupar? Você pode pensar, mas é o excesso. Então, é real, é imediato, eu vou lá e faço, eu vou e executo. Ou seja, eu preparo o dia de hoje, fazendo do dia de hoje o melhor dia da minha vida. Depois, aceitar soluções imperfeitas. Mas eu fiz uma negociação, queria ganhar 8, ganhei 7. Tá, mas tem solução para chegar a 8? Não tem, então aceita essa solução. Ou seja, eu poderia dar uma palestra, a palestra poderia ter sido maravilhosa, tal, foi boa. Quando eu vi o vídeo, poderia ter sido bem melhor. Tudo bem, mas já passou.
Então aceita, ou seja, aceitar o que é imperfeito, ou seja, não saiu do teu jeito, mas tem aceitação. Foi o que aconteceu. E eu costumo dizer que a nossa ansiedade, geralmente, ela tem endereço. E esse endereço vai apontar o que eu chamo de uma ação medicamentosa, que é o desenvolvimento da autoeficácia. Vou explicar melhor. Por exemplo, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Neymar viesse jogar no Flamengo, né, ou no Vasco, no Botafogo, será que ele teria uma ansiedade, uma preocupação excessiva se ele seria titular ou não? Não. Mas por quê ele não teria ansiedade? Porque eu acho que não haveria discussão sobre isso, né? Por quê? Porque o nível de autoeficácia dele, ele acredita tanto no potencial dele, do que ele é capaz, do que ele realizou e do que ele realiza, que não tem necessidade dele ficar Perder tempo com isso, né? com ansiedade. Então, um dos remédios é, calma aí, eu tenho mais ansiedade com o quê? Com a minha vida profissional. Então, se eu tenho mais ansiedade com a minha vida profissional, então, o que eu posso fazer para aumentar a minha autoeficácia nessa área? Se eu aumentar a minha autoeficácia nessa área, eu posso te garantir, a ansiedade não vai desaparecer, porque é uma emoção que, né, ela sempre vai estar presente, mas ela vai dar uma regulada significativa. Quando desenvolve questões de transtorno, aí tem que buscar, né, ajuda, seja de um profissional, né, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. E aí você vai aprendendo. Quanto mais você sabe e entende sobre emoções, melhor você sabe lidar com elas. Compreendo. Eu li, você, melhor do que ninguém pode me dizer se isso procede, que 80% das coisas que você fica pensando, na verdade, não se realizam. Então, quer dizer, você perde um tempo tremendo da sua vida, né, com essa ansiedade para coisas que não vão acontecer, né? Então, isso procede? É verdade. Nós temos cerca de 4.000 pensamentos diários, né? Porque a nossa mente é dividida em pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças nucleares, centrais. Nós temos 4.000 pensamentos diários. 16% desses pensamentos vão nos causar o que nós chamamos de emoções desconfortáveis. Então, quando você vai estudar sobre essas questões, você descobre que de 10 pensamentos que nós temos, 8 são só pensamentos. Não vão acontecer. Doido Então, isso, né? olha a energia Gasta. que nós gastamos. E aí você entra em 3, que a gente chama de 3 erros cognitivos de pessoas ansiosas. O da catastrofização, que são os mais comuns. O pior vai acontecer. Raciocínio emocional, ou seja, se eu estou sentindo, é porque algo ruim vai acontecer. O poderoso e inesquecível pressentimento. Eu nunca vi alguém com pressentimento positivo. Você fala assim, cara, não vai viajar não, porque o avião vai cair. É negativo. Agora, nunca vi alguém chegar no meu consultório, rapaz, doutor, tô com rapaz, tô com um negócio aqui que eu vou ganhar grana semana Vou jogar na Mega Sena. Nada, Vou nada, jogar. só tragédia, entendeu? E também a maximização do negativo. Ou seja, acontece um fator negativo, ok, mas ela aumenta. Por quê? Porque a ansiedade, ela também potencializa o pessimismo. E o pessimismo, que nós chamamos de otimismo, o pessimismo tem função? Claro que tem. Qual é a função do pessimismo? Te proteger do desamparo. Então, o meu time vai jogar, né, com um time mundial, né? O meu time ganhou a Libertadores, vai jogar o Mundial contra um time, um Barcelona, um Real, um Manchester City. Ah, difícil, pô. Não, pô. Eu, como torcedor, eu já vou sendo pessimista. Claro que eu tô vendo a realidade. É meio que uma forma de se preparar. Pô, se tomar de 3, de 2, cara, não, valeu, tal. Você se prepara. Você se protege do desamparo. Tudo bem que eu estou usando um exemplo que há uma diferença de performance, toda uma estrutura. Mas não é errado você ser pessimista. O problema é seu pessimismo ser patológico. Sim. Então, o pessimismo é que nem eu brinco e falo assim, quando você for contratar um contador e um advogado, não contrate um advogado otimista e nem um contador otimista. Por quê? O advogado otimista, ganhamos, já tá certo, olha, vai dar zebra. E o contador otimista, se ele esquecer um 0 no teu imposto de renda, tu vai pra cadeia. Tá tudo certo. Obrigado, vou anotar esse conselho aqui. Como é? Entendeu?
Entendeu? Então, assim, o pessimismo, ele te É mais ou menos o que você falou sobre a positividade, né? Da mesma forma que a positividade ela pode ser tóxica, É. e o pessimismo ele pode ser positivo, né? É. Quer dizer, E- positividade tóxica, E entra uma questão... positividade boa. Pessimismo bom, pessimismo patológico. Existe um esquema mental desadaptativo que o ser humano pode ter. Nós podemos ter 18 esquemas mentais desadaptativos, sendo que 3 ou 4 acabam norteando mais a nossa vida, né? Diante de uma situação, esses esquemas desadaptativos, eles surgem. Dentre eles, existe o negativismo. E, geralmente, pessoas que têm esse esquema mental do negativismo, eles hipercompensam aparentando serem pessoas extremamente otimistas. Quando, na verdade, eles fazem isso como mecanismos de defesa. Então, quando alguém fala assim para você, caraca, eu sou super otimista. É mesmo? Está se protegendo de quê? Porque, de repente, ele não quer ter acesso às dores, não quer ter acesso a algum tipo de situação que vai trazer emoções desconfortáveis. Então, ele hipercompensa, ou seja, ele sai do 8 para 80, sendo aquelas coisas que a gente sabe que ele otimista fala assim, o cara não está viajando, eu sou muito otimista, mas na verdade ele é pessimista. E na verdade, a gente está chegando agora na nossa reta final desse papo gostoso e, poxa, cara, a gente ficaria aqui muito tempo. Mas a gente está entrando na nossa reta final e já que você falou em negativismo, Sim. E existe uma diferença de negativismo para pessimismo? E uma outra pergunta que eu emendo é sobre, por exemplo, a gente vê muito isso aí, não diria que é meme, mas eu já recebi muita arte sobre isso, né? Quando a pessoa fala assim, pô, comprei um carro, mas eu tenho o carro X. Sim. Tipo assim, para querer desmerecer o outro, sabe? Que tipo de... mas a minha casa, eu comprei minha casa, mas a minha casa é assim, assado, ou seja, para querer diminuir isso, eu não sei se isso é um negativismo, não necessariamente para si, mas para querer desmerecer o outro, eu não sei qual é o termo que se dá a esse tipo de comportamento, né? Porque tem muitas pessoas que são assim, né? Você fala de você, ela te corta para poder falar das coisas dela, entendeu? Isso é muito característico do narcisista, né? Ele fala para si, né? Ele toda a honra, toda a glória é para ele. Claro que existem casos e casos, desde um narcisismo, como também uma pessoa que pode ter uma crença central aí de desvalor, né? Que é uma crença que a pessoa ela se considera uma pessoa, eu sou ruim, eu sou mal, né? Na hora da crise ela tem esses pensamentos, e na vida dela, até para validar essa crença, ela para crescer, ela pisa nos outros, porque ela é insegura, porque como ela acredita que ela é uma pessoa ruim, má, então eu só posso crescer se eu desvalorizar os outros. Porque aí vai trabalhar a questão da insegurança dela, porque ela já carrega isso consigo ao longo da vida, assim como também a baixa autoestima que a pessoa pode ter desenvolvido, né? Porque a autoestima, ela é desenvolvida em 2 fases da nossa vida, né? A primeira fase é de 0 a 18 anos, onde a nossa autoestima ela é desenvolvida de fora para dentro, aquilo que nós ouvimos. Por isso que é muito importante os pais elogiarem os filhos, né? Porque aquilo dali, a criança não sabe o que é belo, o que é feio, o que é certo, o que é errado. Então, ela vai recebendo, então ela vai desenvolvendo. E depois de 18 anos para frente, é de dentro para fora. Então, imagine uma pessoa que ela tem essa crença do desvalor, e dentre tantas coisas, ela não recebeu esse desenvolvimento da autoestima. Então, ela, para se proteger, ela vai desmerecer, ela vai dizer, isso não é nada, o meu é melhor. Né? E isso demonstra claramente. A sorte é que a autoestima ela não é algo fixo e rígido. Né? A autoestima ela pode ser desenvolvida, potencializada e transformada. Ou seja, pessoas que não têm uma autoestima saudável, elas podem, buscando o autoconhecimento, elas podem melhorar. Que bacana. Então, a última pergunta que eu vou te fazer, melhor dizendo, é sobre o perfeccionismo, cara. Sim. Porque existe o perfeccionismo bom, mas acredito que também exista o perfeccionismo ruim, né? Porque trava o cara, porque é aquilo que você estava falando da palestra, né? Sim. Você deu um exemplo, você falou, cara, o cara fez a palestra, depois ele assiste a palestra e falou, pô, poderia ser melhor.
né? Aí uma coisa que eu sempre soube e coloco na minha cabeça é o seguinte, o perfeito é inimigo do bom, né? Pô, cara, você tem que fazer o que é bom. Se puder caprichar para fazer o teu melhor, maravilha. Mas se você ficar almejando sempre o perfeito, você não vai sair do lugar, né? Primeiro que o perfeito é o tópico, Olha eu, cara. né? Eu me meti, tá vendo, cara? Por isso que eu peguei a camisa 10. O perfeito é utópico, né? O perfeito é utópico, não existe perfeição. O que acontece? O perfeccionismo, né? Todos nós buscamos a excelência, ou seja, fazer algo com excelência. Procuramos dar o melhor. O problema é que quando esse perfeccionismo ele se torna disfuncional. Como? Por exemplo, vou dar algumas características. Existe o que nós chamamos de síndrome do impostor. É aquela pessoa que ela acha que ela nunca é boa o suficiente, né? E ela acha que ela é uma farsa. Isso faz com que ela acaba desenvolvendo na sua mente um aspecto muito forte de não pertencimento, de rejeição, né? Ela não se sente pertencida no lugar, porque ela se sente uma farsa. Eu sou uma farsa. Todo mundo bate palma para mim, mas eu não sou isso. E dentre os impostores, existe o impostor perfeccionista, que é aquele que busca a excelência, busca fazer o melhor, mas quando ele faz, ele não foca no positivo, ele acaba focando no negativo. Ele fica com o olhar mais no negativo. E isso faz com que, imaginemos, Rodrigo, que esse indivíduo ele começa a olhar o negativo. O que vai fazer? Ele vai criar um movimento mental dele impeditivo dele fazer coisas novas, dele experimentar o novo. Então, ele vai procrastinar. Então, um dos sintomas, né, de uma procrastinação são pessoas perfeccionistas. Ele também pode trabalhar essa questão do desenvolvimento da síndrome do impostor. Ele pode também revelar uma insegurança e baixa autoestima, porque se não for perfeito, não dá. Então, não quero, que eu sou inseguro. E aí é que tá. Nós temos que aprender a flexibilizar. Às vezes, o bom é inimigo do melhor. Tudo bem. Mas quando eu estava ali, eu entreguei o meu melhor? Eu entreguei. Então, o suficientemente bom vai estar bom. Eu queria ganhar o jogo de 5-0, mas ganhei de 1. Cara, foi o que deu. Então, essa flexibilização, né? Essa flexibilidade cognitiva, que também é característica de pessoas com resiliência, nós devemos desenvolver. Devemos buscar a excelência. Mas calma aí, esse excesso de perfeccionismo, será que eu não estou com uma síndromezinha do impostor, não? Será que eu não estou muito inseguro e tenho uma baixa autoeficácia que me leva a isso? Será que eu não estou sendo muito rígido comigo mesmo? E aí, como é que você trabalha? Você trabalha o quê? Se acolhendo, né? Tendo autocompaixão. Você, muitas vezes, o perfeccionista, ele é juiz com ele mesmo, ele tem uma autocrítica exagerada. Então, como você agiria com um amigo teu? Será que você seria tão crítico quanto você foi com um amigo seu? Talvez não. Então, seja gentil com você mesmo, valorize os seus sentimentos e suspenda o julgamento. E entenda, não, eu entreguei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Pretendo fazer algo melhor? Pretendo, mas foi o que eu dei conta. Porque senão você acaba se colocando uma pressão, né? E isso te atrapalha, né? E você abre mão, você pode estar abrindo mão de muitas coisas boas que podem estar acontecendo na sua vida e que podem acontecer porque você não vai experimentar o novo. Aí dá essa zebra. Sim. Mas uma coisa eu posso te dizer, o nosso bate-papo foi perfeito. E antes da gente se despedir, produção, cadê o presente do Cléo? Muito obrigado. Cléo, isso aqui é a nossa foto de garoto. Obrigado. Tá? Emoldurada. Depois... Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram, né? E vão participar desse podcast. Obrigado você, Rodrigo, pelo carinho, né? Você é um amigo e irmão nosso, né? E com certeza eu vou guardar, né? Colocar ali, porque é uma memória de muitos gols marcados nossos. Isso aí, né? E eu só na sua aba. Obrigado aí pelo carinho. Eu que te agradeço, Cléo. Foi um bate-papo maravilhoso. Muito obrigado mesmo pela tua presença. E, rapaziada, é isso. Assim a gente se despede de mais um episódio do Segue o Papo. Grande abraço e até a próxima.